Amados, há algum tempo, acredito que já deve fazer 1 ano ou 1 ano e meio, eu emprestei um livro. Alguém me emprestou um livro. E eu tenho lido esse livro durante todo esse tempo. Se você perguntar para mim assim, quantas vezes você já leu esse livro inteiro, eu vou dizer para você que nenhuma vez. Nenhuma vez eu consegui ler o livro inteiro. Porque eu começo a ler o livro e eu falo assim, puxa, mas aquilo que eu li lá atrás era tão bom, vou voltar. E eu leio, eu avanço um pouco, aí eu volto. E aí eu leio tudo de novo. E aí eu volto e leio, porque é algo, amados, impactante o que eu tenho lido nesse livro. Esse livro, eu vou mostrar para os irmãos. Ele se chama A Igreja Irresistível. É o nome desse livro. O escritor desse livro é o N. Cordeiro. Amados, esse livro ele trata exatamente a respeito disso. A respeito de sermos uma igreja irresistível. Quando nós falamos a respeito de igreja, nós não podemos nos esquecer que a igreja é a noiva do Cordeiro. Amém, amados? Nós somos a noiva de Cristo. E quando nós falamos a respeito de noiva, e o nosso Deus, Ele usa esse termo, a igreja é a noiva de Cristo, nós precisamos entender que como noiva do Senhor, nós precisamos estar dia após dia, nos preparando para o grande dia que será o dia das bodas do Cordeiro, quando nós nos encontraremos com Ele. Amém? Mas veja, amados, que quando nós falamos a respeito de bodas, e bodas é casamento, quando nós falamos a respeito disso, e nós temos aqui muitos irmãos que já se casaram, e temos também muitos irmãos e irmãs que desejam se casar, nós vemos que o casamento, ele precisa mesmo ser algo desejado. Precisa ser algo que se deseje muito, para que seja um casamento feliz. Quando nós falamos a respeito de casamento, nós sabemos que antes do casamento existe um relacionamento. Um relacionamento que nós chamamos de namoro, depois nós chamamos de noivado. E o que é que faz despertar nesse noivo e nessa noiva o desejo do casamento? O desejo pelo casamento, ele surge quando o noivo ou a noiva dizem assim: eu não posso mais viver sem você. Eu não posso mais deixar você no portão da sua casa e ir embora sozinho. Porque eu quero estar com você o tempo todo. Eu quero me relacionar com você. Eu quero conviver com você. Eu quero compartilhar com você cada momento da minha vida. Eu quero sair e eu quero, quando voltar, me encontrar com você. Isso é um casamento. Esse é o desejo que é necessário que se tenha para quando vai se casar. Estranho seria alguém dizer assim: eu vou me casar, mas eu não posso imaginar chegar na minha casa e aquela pessoa estar lá. Eu não posso imaginar todos os dias acordar e olhar e ver aquela pessoa. Amados, isso é controverso. Esse desejo do estar e do compartilhar, nós chamamos isso de algo irresistível. Eu não quero, eu não resisto mais ao querer estar com. Nós sabemos que nas nossas vidas existem muitas coisas que nós podemos chamar de irresistível. Existem pessoas que não resistem a um doce. Existem pessoas que não resistem a um refrigerante. Existem pessoas que não resistem a um vício. Existem muitas coisas que são irresistíveis. A questão que eu quero tratar nessa noite, amados, é quando nós falamos a respeito da igreja.
de Jesus, que é o noivo, olhar para nós, e ao olhar para a sua igreja, olhar também para o Pai, e dizer assim: Pai, eu posso ir já? Deus, eu já posso ir me encontrar com a minha noiva, porque eu não resisto mais ficar longe da minha noiva, eu não aguento mais ficar longe da minha noiva, eu tenho desejo de estar com a minha noiva, e romper, não ter mais esse distanciamento. É nós sabermos que Jesus, Ele olha para nós com expectativa e desejo de que nós estejamos com Ele na sua glória. O chamado para essa noite, amados, é que nós entendamos que nós precisamos, como noiva do Cordeiro, ser irresistíveis a Jesus. Sabe quando você gosta muito de alguma coisa, e aí você diz assim: está na hora. Gente, desculpa, mas eu preciso parar tudo o que eu estou fazendo, porque agora eu preciso fazer determinada coisa, ou eu preciso comer algo. Nós precisamos, amados, buscar ao Pai, buscar a Jesus de tal forma, que o Senhor, ao olhar para nós, o Senhor Jesus, Ele fala assim: para tudo agora, porque agora eu quero ouvir a minha noiva. Para tudo, ouve a minha noiva, ouve. Todos agora, voltem os seus olhos para a minha noiva, porque ela é irresistível. Nós como igreja, amados, nós precisamos entender, que nós precisamos que Deus tenha esse sentimento por nós, de desejar a nossa presença. Nós desejamos a presença do Senhor, amém, amados? Nós desejamos a presença do Senhor, mas nós precisamos entender que nós somos a noiva, e como noiva nós desejamos a presença do noivo. O que eu quero chamar a nossa atenção é: e o noivo, ele deseja a nossa presença? Nós precisamos nos lembrar que muitas vezes na palavra, o Senhor, Ele disse assim para Israel: olha, eu não suporto mais ouvir a tua voz. Israel, eu não suporto mais que você fique chamando pelo meu nome. Amados, isso é trágico, sim ou não? Isso é terrível. É terrível que como noiva, nós imaginemos um dia o Senhor olhar para nós e dizer assim: olha, antes você fosse quente ou frio, mas você é morno, e eu tenho nojo de você, dessa mornidão, e eu tenho vontade de vomitar. Amados, isso é terrível. Nós estamos aqui porque nós desejamos ser atraentes ao nosso Deus, amém? Ser atraentes ao Senhor. Não estou falando, amado, de sensualidade, mas estou falando de sermos desejados por Deus. Nós precisamos entender que nós somos a noiva do Cordeiro. E nesse versículo que nós lemos, o Senhor diz assim: olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amados, todo esse versículo, o 11, o 12 e o 13, ele tem em si, todo ele, um motivo.
que se cumpre no versículo 14. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele quer ser achado por nós. O Senhor, Ele quer se mostrar a nós. O Senhor, Ele quer se revelar a nós. Mas Ele diz para nós assim, que isso só vai acontecer quando nós o buscarmos com todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Quando nós falamos a respeito de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, o que é que o Senhor está falando sobre isso, amados? O que é ser um povo que busca ao Senhor de todo o coração? Ser um povo que alinha o seu coração de forma cuidadosa e deliberada com os propósitos do reino. Amém? Isso é buscar a Deus de todo o coração. Quando nós alinharmos o nosso coração, por isso que é buscar de todo o coração, nós alinharmos o nosso coração com cuidado, amados, com cuidado e de forma reta, obediente. Quando nós nos alinharmos com os propósitos do reino. Nós estamos aqui nessa terra, amados, mas de fato, nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos da onde? Do reino de Deus. Se nós tivermos o nosso coração alinhado com as coisas deste mundo, se nós estivermos com os nossos corações alinhados com as coisas deste tempo, se nós estivermos com os nossos corações alinhados com a nossa própria vontade, certamente, os nossos corações estarão desalinhados das coisas do reino. Por um motivo muito simples, irmãos. Jesus mesmo disse: aquele que tem amizade com esse mundo, tem inimizade com Deus. Aquele que busca se satisfazer com as coisas deste mundo, não tem lugar na sua vida para aquilo que é de Deus. Então, não tem como se satisfazer com aquilo que vem de Deus. Nós precisamos, amados, ser um povo que alinha o seu coração com os propósitos do reino. Amém? Amém, amados? Nós precisamos alinhar os nossos corações com os propósitos do reino. Você pode dizer isso? Diga assim: olha, eu quero alinhar o meu coração com os propósitos do reino. Amém. Queridos, quando nós alinhamos o nosso coração com os propósitos do reino, nós nos tornamos uma igreja que manifesta o coração de Deus. Quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, o nosso coração passa a manifestar. Quando nós falamos de coração, amados, nós estamos falando da nossa vontade, nós estamos falando dos nossos pensamentos, nós estamos falando da nossa forma de agir, das nossas atitudes. Quando eu alinho as minhas atitudes com as atitudes de Deus, eu manifesto a vontade de Deus, o querer de Deus, as intenções de Deus. Mas nós precisamos ser essa igreja que manifesta o coração de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, amados, é que a obra realizada por Cristo na cruz, ela estende sobre nós a retidão de Deus. Lembra de uma canção, os irmãos de mais tempo na igreja vão se lembrar, que nós cantávamos assim, olha: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lembra? Linda, né? Podemos voltar, amados, porque é muito bonita essa música, é uma bênção. O que é essa canção e o que eu quero dizer com isso, amados? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós aceitamos sobre nós o efeito
que a cruz trouxe para as nossas vidas. Lá na cruz, Jesus nos salvou, amém? O efeito da cruz é a nossa salvação. O efeito da cruz é a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. O efeito da obra de Cristo em nós, ela nos transforma. O efeito E isso, amados, não tem a ver com o quanto você ora, com o quanto você adora, com o quanto você lê a Bíblia, com o quanto você jejua. Isso não diz respeito a nada que nós possamos fazer. Os irmãos estão entendendo? O efeito é o efeito da obra de Jesus Cristo lá na cruz. Eu sou salva porque eu oro? Não, eu sou salva porque Jesus me salvou. Eu sou salva porque eu venho na igreja? Não, eu sou salva porque Jesus me salvou. Porque eu jejuo ou porque eu canto? Não, eu sou salva porque Jesus me salvou. Isso é graça, amém, amados? Eu não mereço, eu não fiz nada para merecer isso. Então, a retidão de Deus, ela está em nós, porque é efeito da obra de Jesus na cruz. Mas somos nós quem decidimos o quanto nós queremos nos aproximar de Deus e sermos cheios da sua glória. Amém? Somos nós quem decidimos o quanto nós queremos ser cheios de Deus. O quanto nós queremos ser cheios da tua glória. Por isso nós lemos lá em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está dizendo para nós assim, olha, Jesus nos diz, eu já morri na cruz, eu já me entreguei por você, eu já paguei o preço, eu já me entreguei. Quando você me aceitou como Senhor da sua vida, o efeito da cruz foi colocado sobre a sua vida. Mas me encontrar, que eu seja achado por você, depende do quanto você deseja, do quanto você quer se aproximar. Amém, amados? E aí nós vamos entendendo a respeito de relacionamento com Deus. Muitas vezes nós falamos assim, existem algumas pessoas que fecham os seus olhos e só por fechar os seus olhos, elas já são inundadas pela presença do Espírito. E existem outras pessoas que buscam, e parece que estão distantes de Deus, parece que Deus não se aproxima delas. O que nós precisamos entender, amados, é que o Senhor está dizendo que não é pelo muito falar, não é pelo muito insistir. Veja que o Senhor diz assim na sua palavra, olha, batei na porta e abrir-se-vos-á. Amém? Batei e a porta vai se abrir. Deixa eu perguntar para você. Uma pessoa com quem você mantém um relacionamento constante, para que você decida abrir a porta para ela, quantas vezes ela tem que bater na sua porta? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. O Mateus, né, é meu filho, ele é casado, ele mora lá na casa dele. Se ele me avisa que ele vem na minha casa, sabe quantas vezes ele precisa bater no meu portão? Nenhuma. Se eu sei que ele vem de carro, eu ouço um carro parar e eu digo assim, gente, abre o portão, o Mateus chegou. E às vezes abre o portão 3, 4 vezes, e nem é ele. Mas eu estou esperando. Eu desejo que ele venha até minha casa. Eu tenho um relacionamento com ele, que me faz querer que ele esteja ali.
Então, muitas vezes, ele não precisa nem bater na porta. Às vezes eu já estou lá no portão, esperando. E bravo se não chega logo. O que chama isso, irmãos? Isso é relacionamento. Mas eu confesso para os irmãos, que já aconteceu comigo, de alguém bater na minha porta e eu fizer assim, ai meu Deus. Eu vou esperar. Se bater de novo, eu abro. Mas se não bater... Só comigo, amados, que já aconteceu isso? Não. Porque isso tem a ver com relacionamento. Não é que acontece muitas vezes de nós, eu oro, aí eu estava lá na igreja, os irmãos cheios do poder, e eu orei e não aconteceu nada comigo. Amados, quando nós nos reunimos na igreja, é para compartilharmos da presença do Senhor, que já está em nós.